Olá! E nós estamos aqui com um novo vídeo do pilar autocuidado, nosso pilar self-care. Para você que não sabe, nós trabalhamos com 3 pilares distintos: o pilar da educação parental, ou seja, onde eu vou falar sobre a educação parental do futuro, sobre as ferramentas da educação parental para pais e para profissionais. Tem o pilar business também, que é o pilar Você S.A., um pilar onde eu trago propostas de negócio, trago como é que você pode ser bem remunerado por aquilo que você faz. E temos esse pilar aqui, que é o pilar de autocuidado, nosso pilar self-care. Por quê? Porque você, como educador parental, também precisa se cuidar, também precisa olhar para você. Quem sou eu para falar sobre isso com você? Eu sou a Jaqueline Vilela, sou a mãe da Bianca, sou a fundadora da Parent Brasil, uma empresa pioneira em coaching parental e educação parental. E o assunto de hoje é um assunto super importante, porque eu vou falar sobre educador parental com problemas familiares. Pode isso? Se esse é um assunto que te interessa, fica aqui comigo, vai ser muito bacana esse bate-papo. Quero você aqui. Tem muita gente que me procura, alunos e não alunos, ou seja, profissionais da área da parentalidade, psicólogos, assistentes sociais, coaches, educadores parentais de outras linhas, disciplina positiva, parentalidade consciente, enfim, eu não sei, professores também, eu não sei aí qual é a sua situação. Mas, recentemente, eu decidi fazer uma pesquisa, e essa pesquisa me assustou bastante. Por quê? Porque 30% dos profissionais relataram que não estão oferecendo os serviços porque têm problemas familiares. Ou seja, se eu tenho problema familiar, eu não me sinto confortável em oferecer um programa de educação parental, sendo que eu estou com um determinado problema na minha família. Se esse é o seu caso, então que bom que você veio para cá, que bom que a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso, desmistificar algumas coisas, falar também sobre a importância de outras, mas enfim, é importante a gente entender que o educador parental, assim como qualquer outra profissão, não está isento das tempestades familiares que podem ocorrer aí nas melhores famílias, para falar a verdade, ok? Então, a gente ser ou 8 ou 80, só olhar para o lado B, que todo educador parental precisa ter uma família saudável, seria a mesma coisa que nós dizermos que todo psicólogo não poderia ter depressão, não poderia ter ansiedade. Por quê? Porque, afinal de contas, estudou para isso, que todo psiquiatra deveria ser muito saudável, que todo médico deveria ter a saúde de ferro, e assim por diante, né? Que todo educador físico teria que ter aí uma saúde inabalável também, um corpo maravilhoso, enfim, todos aí o que às vezes a nossa imaginação puder ter e quais exemplos aí você mais tiver, tá? É a gente colocar cada profissão numa caixinha mesmo. Então, é dizer que o administrador de empresas teria que ser dono do seu próprio negócio, ou teria que ser um profissional tão exímio que jamais poderia ter problemas, que o economista nunca poderia ter problemas financeiros, e assim por diante. Mas a nossa vida, ela tem imprevisibilidades. Então, pode ser que no momento X, Y, Z, um economista, por exemplo, perca o emprego e fique durante um tempo ali no vermelho, ou, enfim, faça uma aposta, uma aplicação errada e perca dinheiro. Nada impede, ok? De estarmos vivendo de uma forma geral as mazelas aí da vida, ok? E na área parental é a mesma coisa. Mas é muito engraçado como muitas vezes nós somos compreensivos com outras profissões e não com a nossa. Falar, mas tudo bem, né? Também profissional X, tudo bem acontecer, mas comigo não. Então a gente não usa o mesmo peso e a mesma medida. E às vezes não usa nem com profissões. Então, para alguma profissão tudo bem e para outras não. Então, vamos pensar um pouquinho nisso também, para a gente sair desses extremos e aí sim a gente conseguir conversar numa linha mais reta, numa linha mais tênue, tá bom? Por que que isso me entristece bastante? Porque eu identifico, via de regra, 2 tipos de profissionais que vêm com essa queixa geralmente, tá? Vou falar do primeiro profissional. O primeiro profissional é aquele que diz para mim, já que eu não estou conseguindo oferecer os meus processos de educação parental porque eu estou com um problema na minha família. Ok. Aí eu pergunto, mas o que que você já praticou? O que você usou da educação parental? Como é que você tem
tem feito isso na sua família? E aí ele diz, não, é que na verdade eu não pratiquei muito na minha família, é porque o meu caso é diferente. E você vê que aquele profissional, embora tenha estudado bastante, não tem aplicado na própria família. E isso, gente, é um grande erro, ok? A gente vê isso acontecendo em outras profissões também, mas aí a gente precisa ter um mínimo de coerência. Se eu peguei algo que pode ajudar outras famílias, e se a minha família está precisando da minha ajuda, por que não aplicar na minha própria família? Então, é aquela pessoa que quer ajudar as outras pessoas, mas, não, para mim vai ser muito difícil, eu não tenho tempo. Então, assim, as desculpas que a gente não quer que o nosso cliente dê são as desculpas que muitas vezes os profissionais estão se dando. Então, precisa pensar direitinho, com muita sinceridade, falando mesmo, se esse não é o seu caso. Ou seja, quando eu estou aprendendo algo de educação parental, eu estou sempre pensando no externo. Isso aqui vai ser bom para o meu cliente, isso aqui ia ser bom para fulano, nossa, se esse fulano ouvisse isso, se minha sogra ouvisse, se meu marido ouvisse, mas eu nunca estou pensando em mim, como eu posso ouvir isso, como eu posso aplicar, como eu posso fazer, ok? Isso, graças a Deus, é a minoria, mas eu tenho que dizer para vocês que existe sim. Agora, tem um adendo aí também, né? Existe aquele profissional que está começando agora. Eu, por exemplo, quando comecei a estudar a educação parental, eu percebi um monte de coisa que eu fazia errado. Fazia errado por desconhecimento, fazia errado porque eu não tinha o método certo, as técnicas certas. E essa é uma outra coisa que você também precisa pensar. Às vezes, a abordagem da educação parental que você está trabalhando não é a mais adequada para aquele tipo de problema que você tem. Então, por exemplo, se o seu filho é adolescente e você está tentando utilizar uma abordagem que não seja específica para este público, pode ser que não dê certo. Se o problema é um problema da arquitetura familiar que está relacionado aos seus relacionamentos, se você não tiver ferramentas para trabalhar relacionamentos, também pode ser que não dê certo. Então, não é tentar enfiar qualquer ferramenta, qualquer abordagem na problemática da sua família. É avaliar se eu me sinto seguro e eu tenho as ferramentas certas para trabalhar aquela determinada problemática que eu tenho na minha família. Então, todas as vezes que eu me via numa situação dessa, eu pensava o que eu preciso ter, quais as competências que eu preciso adquirir para resolver isso aqui na minha família. O que eu não estou olhando, o que eu não estou observando. Enfim, tá? A gente precisa entender isso, né? Que não dá para ficar colocando lá uma tampa numa panela que não é daquela tampa e vice-versa, ok? Outra coisa também importante é que quando a gente está no começo, como eu falei, a gente sim tem problemas. Eu também tive. E nem por isso eu paralisei. Por quê? Porque nesse começo, como às vezes você desconhecia a educação parental, enquanto você está resolvendo as questões da sua família, você também está praticando nas outras famílias. E não tem, gente, assim, demérito nenhum nisso, não tem problema nenhum, desde que nós estejamos sendo sinceros com a nossa própria jornada, com o nosso próprio processo, ok? Porque a gente precisa pensar que, muitas vezes, essa pessoa que chega pra gente, ela tá num degrauzinho, um que seja abaixo da gente, mas já tá num degrau, porque ela não tem todo o conhecimento que nós temos. Então, enquanto eu me desafio a subir um degrauzinho, eu vou desafiar aquela pessoa a subir o degrauzinho dela. Então, enquanto eu estiver em movimento subindo o meu degrau, eu vou pedir para que a outra pessoa suba o degrau dela também. E aí que eu falo dessa coerência, ok? A gente precisa ter essa coerência. Agora, existe um outro tipo de profissional também, de educador parental, que acha que tem que ser perfeito, que acha que porque é educador parental pode ter zero problema na família. E esses sofrem muito porque tem uma expectativa elevada em cima da própria pessoa. É uma autocrítica muito grande, um perfeccionismo muito grande, uma necessidade de controle acima da média. Esses são os que mais paralisam, infelizmente. E eu fico muito triste em ver isso, ver todo o potencial e a pessoa simplesmente não entrando em campo porque tem uma ilusão de que o educador parental precisa ser perfeito. E muitas vezes tem vergonha de pedir ajuda, tem vergonha de ir lá, tem vergonha de falar, olha, eu tô com essa problemática aqui e eu preciso de ajuda, porque acha que isso vai desqualificar tudo aquilo que ele já fez. Isso também é um grande erro, ok?
essa é a grande maioria dos profissionais, dos educadores parentais que enfrentam problemas familiares. E aí eu quero colocar aqui para você 3 aspectos cruciais que o educador parental que tem problemas familiares precisa entender de uma vez por todas para poder tirar esse peso das costas e avançar apesar dos problemas, ok? O primeiro é que é muito diferente o que acontece dentro da nossa família com o que acontece fora da nossa família, ok? Então é muito diferente alguém chegar para você e dizer: olha, o meu filho gritou comigo e isso me chateou, porque aí você vai criar dentro da tua cabeça uma imagem de alguém, de um filho, que às vezes você nem conhece nem por foto, mas você vai criar ali uma imagem de um filho gritando com uma mãe, mas você não está participando da cena, você não está dentro da cena. Isso é o que a gente chama de, na PNL, de estar dissociado, ou seja, quando eu ouvi dizer, quando não aconteceu comigo, eu sou só um observador e fica muito mais fácil de eu enxergar as coisas do que quando eu estou imersa no problema. E quando se trata da nossa própria família, dos nossos próprios filhos, dos nossos próprios conflitos, o que nós estamos? Nós estamos associados, ou seja, nós estamos vivenciando, tem toda uma carga emocional, tem toda uma coisa acontecendo dentro do nosso cérebro, com as nossas emoções e com os nossos pensamentos, que batem diretamente com as nossas crenças centrais. E a partir daí, sim, fica mais difícil de nós reagirmos, ok? Então é um processo natural e a gente precisa entender que quando acontece com a nossa família é um pouco mais difícil, sim, porque nós estamos associados ao problema. Muitas vezes é até importante a gente praticar dissociar, para olhar de fora e falar: opa, peraí, deixa eu ter aqui uma cena, deixa eu olhar de fora, deixa eu ver o que está acontecendo, para poder eu ter uma solução. Quando nós estamos envolvidos, quando nós estamos associados, a gente precisa entender que não é só a gente que está assim, é toda a nossa família. Então, nossos filhos estão envolvidos no problema, nosso cônjuge está envolvido no problema e todas as outras pessoas que estão participando daquele sistema familiar estão diretamente envolvidos no problema. Então, muitas vezes, não adianta a gente querer chegar lá e falar: olha, é o seguinte, eu vou aplicar técnicas de educação parental para que a nossa família melhore. Por quê? Porque está todo mundo envolvido no processo e você está chegando como uma pessoa envolvida no processo e querendo ditar regras e mais regras, sendo que muitas vezes você também foi a responsável por deixar aquela situação daquele jeito. Então, assim, sempre me perguntam: já que eu posso atender meus filhos, eu posso fazer o processo de coaching com o meu marido, de educação parental com a minha família? E eu sempre digo o seguinte, que nós, enquanto educadores parentais, dentro da nossa família, nós vamos vivenciar o processo. Então, é muito mais válido você perceber, de novo, né, se envolver dentro do conceito, perceber onde você está errando, onde você pode melhorar, qual é a sua contribuição. Então, praticar muito a autorresponsabilidade, mudar enquanto pessoa participante daquele sistema associada, para depois você ver a mudança do seu sistema familiar. É pouco efetivo a gente querer ser o profissional, porque aí a gente se coloca numa situação mais de superior perante a nossa família, mas nós também fazemos parte do problema. Então, eu, Jaqueline, dentro da minha casa, sou a mãe, sou a esposa, sou aquela pessoa que está desempenhando outros papéis familiares, ok? No meu sistema marital, no meu sistema parental e assim por diante. E se você quiser entender mais sobre sistemas, eu te convido a baixar o nosso e-book gratuito, A Educação Parental, no link que vai aparecer aqui, ok? Então, a gente precisa entender esse ponto 1, tá? Quando a gente está associado, a gente não pode ficar ditando regras e achando que nós somos o profissional ali. Eu acho que o psicólogo sabe muito bem do que eu estou dizendo e assim por diante, né? Cada profissional na sua área, em algumas ela já sabe que, poxa, isso aqui eu não tenho que me envolver, porque tem muita coisa ali que eu mesmo estou contribuindo para aquilo ficar, ok? Então, esse é o ponto 1, espero que tenha te ajudado. Agora, vamos para o ponto 2, que é muito crucial para que o educador parental que está com problemas familiares consiga reverter essa situação. É a coerência. Então, o educador parental,
parental, ele precisa acreditar que aquele método que ele estudou funciona. Porque senão, gente, fica incoerente. Eu vejo pessoas que querem aplicar no outro, mas não aplicam em si, como eu expliquei aí no começo. Não precisa ser coerente. Se precisa ser coerente, qual é o método que você vai utilizar para resolver o seu problema? O método que você acredita. E muitas vezes você vai precisar pedir ajuda. Então, o psicólogo, por exemplo, o que é indicado para este profissional? Fazer terapia. O psicólogo deveria estar em constante terapia para conseguir também estar bem para atender outras pessoas. O psicanalista precisa fazer análise. Eu, por exemplo, inclusive, que estou terminando a minha formação em psicanálise, faço análise desde que eu comecei. Por quê? Porque a gente precisa entender as nossas próprias questões para sermos capazes de lidar com as questões de outras pessoas. E o educador parental deveria valorizar isso também. Eu, quando me fiz o MBA em coaching, e eu determinei ali, naquele momento, que eu não queria mais trabalhar no mundo corporativo, só que era muito difícil para mim, foi muito difícil, porque eu era muito bem remunerada, eu era muito reconhecida, eu fazia o que eu fazia assim com o pé nas costas, e era o salário maior da casa, eu ganhava na época mais do que o meu marido, porque meu marido estava fazendo mestrado, e aí ele tinha, enfim, né, parado com várias aulas e várias coisas, então minha filha era bebê, então tinha tanta coisa envolvida, sozinha eu não dei conta. Então, às vezes, a gente também precisa entender que sozinha a gente não vai dar conta. Por exemplo, você pode ser uma educadora parental que se especializou na primeira infância, mas que esteja com problemas familiares no seu casamento. Não é a sua especialidade, né? Relacionamentos, porque, gente, tem toda uma ferramenta aí que você precisa usar, um método para você usar para casais e tudo mais, e pode ser que não seja a sua especialidade. E aí, ao invés de você ir e beber da fonte, porque você acredita na educação parental, e procurar alguém para te ajudar a resolver esse problema, você fica tentando resolver sozinho. E depois reclama que os pais fazem a mesma coisa. Então, é incoerente, perceba? Eu estou reclamando que os pais não buscam a minha ajuda, mas eu também não estou buscando ajuda quando eu preciso de ajuda. Então, a gente precisa ser coerente. Onde é que eu vou buscar ajuda? Às vezes é um processo de fato muito grave, um processo de fato muito sério, um processo que eu não vou conseguir lidar sozinho com a educação parental. Então eu preciso entender que eu vou procurar uma ajuda de um psicólogo, vou procurar uma ajuda de um psicanalista, enfim, mas eu vou procurar ajudas que condizem com aquilo que eu acredito no momento em que eu acredito. Tá? Isso é importante. Então, olhe para o seu problema familiar e veja se você não está querendo resolver ele com ferramentas erradas, ferramentas que você nem tem, porque na verdade você não se especializou nisso. Às vezes você não está conseguindo dissociar, como eu falei, né? Porque para a gente ter clareza, a gente precisa aprender a associar e dissociar. Se você não tem essa facilidade, você precisa de ajuda e não tem problema nenhum em pedir. Procure um educador parental, faça permuta se for o caso, vai no grupo onde você estudou, fala, gente, estou precisando de ajuda. Não é vergonha o educador parental ter problema. E ali eu tenho certeza que várias outras pessoas vão se encorajar com a sua coragem de pedir ajuda e também vão fazer o mesmo. Então é até um benefício que você vai dar, né? Mostrar as nossas vulnerabilidades, entender que nós não somos de ferro, entender que a gente pode ter sim um problema pontual, um problema de ciclo familiar, filho entrou na adolescência e tudo, enfim, né, virou de perna pro ar. Se não é a sua especialidade, ou se você não está conseguindo dissociar, peça ajuda. Vários alunos vieram falar comigo, já que estou com problema com meu filho adolescente, já que o que eu faço nisso? E pediram ajuda de outros colegas e foram atrás de ajuda, foram beber da fonte que tanto pregam. Então, isso é coerência, ok? E aí eu vou falar da terceira premissa para essa questão de quando o educador parental está com problemas familiares, é que não existe uma linha de chegada. O que existe é a jornada. A jornada onde algumas vezes nós vamos estar no alto, outras vezes nós vamos estar para baixo. Não tem como falar assim que existe um educador parental, um profissional que quer que seja, que trabalhe com parentalidade ou com outras profissões, que não vá causar trauma nos filhos, que não vá
errar, não existe isso. Então, a gente pode entender que eu errei, mas eu posso acertar. Então, hoje eu perdi a paciência e fui contra tudo o que eu acredito, mas isso não me diminui como mãe ou como profissional. Por quê? Porque eu assumi, porque eu fui lá, porque eu pedi desculpas, porque existe um ser humano que tem emoções, que sente raiva, que acha chato, às vezes, a maternidade, e aí no outro dia já acha legal, que, enfim, né, que está vivendo, que está vivenciando os seus altos e baixos dentro da maternidade, dentro da paternidade, como toda a pessoa vive. O que acontece é que hoje nós estamos vivendo num mundo onde as redes sociais são sempre bacanas, sempre bonitas, as pessoas estão sempre bem, as pessoas não têm problema, e fica aquela falsa impressão que eu chamei no e-book A Educação Parental como Facebooklândia, e se você quiser baixar o e-book, é só clicar no link que está aparecendo aqui. E dentro dessa Facebooklândia, tudo é muito perfeito, a gente está olhando o palco das pessoas, mas a gente não tem noção de qual é o bastidor. E a gente vê isso sempre, né? Um caso que aconteceu aí não muito tempo aquela influencer, e vazaram as imagens de que ela estava apanhando daquele DJ, né? O DJ Ives, se não me engano. E aí você olha o Instagram dela, só fotos bonitas, fotos produzidas, fotos de uma pessoa que você olha e fala, meu Deus, essa pessoa tem tudo na vida, essa pessoa venceu na vida. E aí, de repente, aquela pessoa estava ali há um tempão apanhando e sem dinheiro e sofrendo com relacionamento abusivo e tudo mais, e a gente não sabia. Por quê? Porque no Facebook era só amor, era só coisa boa. Então a gente precisa tomar cuidado, porque isso acontece o tempo inteiro e a gente fica se comparando e muitas vezes, então, achando que enquanto profissionais nós estamos super errados, porque afinal, se as pessoas comuns que não estudaram educação parental estão super bem conseguindo educar os seus filhos, como eu, né, não estou. No e-book A Educação Parental, inclusive, eu dou um exemplo de uma mãe que me procurou, dentre tantas outras, tá, gente? Assim, vários casos para contar realmente, mas de uma mãe que me procurou por conta da filha adolescente, e essa mãe não conseguiu olhar na cara da filha adolescente. Elas quase se pegaram mesmo, assim, chegaram às vias de fato, se não separassem, tinham chegado, mas no Facebook era só amor, era só declaração para essa filha, e no bastidor era a tragédia. Né? A sorte é que essa mãe ela veio buscar ajuda, mesmo que escondido, mesmo que, enfim, né, ela não tenha assumido para todo mundo, mas pelo menos ela assumiu para si o problema que tinha. E às vezes isso é o mais efetivo, né? Assim, a gente não precisa ficar assumindo para todo mundo, mas nós precisamos assumir para nós mesmos quando a gente precisa de alguma ajuda. Então, busque ajuda nessa sua comunidade. Por exemplo, dentro da família Parent, eu sempre estou incentivando os alunos a se ajudarem, a se apoiarem, enfim, trocarem processos com muito amor no coração. Por quê? Porque isso é o que vai trazer o crescimento, né? O seu crescimento enquanto profissional. Sempre entendendo que nós temos, sim, altos e baixos, que, enfim, né? Não é porque você passou por uma crise no seu casamento que você não possa dar a volta por cima e, de repente, atender pessoas que estão passando pela mesma questão, ok? Desde que, naquele momento, você esteja no caminho, entende? Então, enquanto, de novo, né? O exemplo da escadinha. Enquanto eu estou subindo um degrauzinho, eu estou fazendo meu cliente subir outro. Enquanto eu estou subindo o outro, meu cliente sobe. O que não pode, e aí entra no quesito 2, que é a coerência, eu não estar fazendo absolutamente nada por mim, zero, e querer ainda assim fazer pelos outros, tá? Porque aí, gente, não existe coerência realmente que suporte isso. Por quê? Quando a gente é coerente, a gente consegue levar o nosso cliente mais longe, ok? Eu costumo dizer que a gente consegue levar o nosso cliente até a gente tem coragem de ir. Então, não é que eu já cheguei lá, mas eu tive coragem de colocar o meu pé no caminho, eu estou tendo coragem de ir pelo caminho, eu estou tendo coragem de fazer a minha jornada. Isso é o que mais importa. Eu estou sangrando às vezes, está super doído, enfim, mas eu estou trilhando o meu caminho com a coragem que eu gostaria que o meu cliente fizesse. E aí a gente potencializa muito mais toda essa situação quando a gente tem coragem também de fazer dessa forma, tá? E é isso que eu espero. Eu espero muito que eu tenha te ajudado, primeiro, a identificar
Coloca, inclusive, aqui nos comentários como é que você se identifica, se você acha que é o seu perfeccionismo, ou se você até identificou de uma maneira muito honesta que, de fato, você não está aplicando em você aquilo que você aprendeu. Então, que primeiro você precisa confiar no processo antes de querer que o outro confie, porque a educação parental é isso, é a gente viver, a gente confiar, e aí a gente só vai colhendo os frutos, entende? Eu não sento com a minha filha e bato com ela, né? Ó, deixa eu ver se eu sou uma boa mãe, porque você está fazendo isso, você está... Não, mas no dia a dia, nas pequenas decisões, em tudo aquilo que ela me diz, a gente já vai sabendo se a gente está no caminho certo, se a gente está trilhando ou não esse caminho como educador parental dos nossos próprios filhos, tá? Também vou fazer um adendozinho aqui, que eu sei que muitas vezes a gente quer ajudar todo mundo da nossa família, a gente quer ajudar mãe, pai, familiares e tudo mais, e às vezes a gente fica um pouco frustrado quando a gente vê que a gente não está conseguindo ajudar o outro. Por isso que eu digo, o educador parental, ele ajuda a si, ele vivencia para si, ele é honesto consigo, ele faz as perguntas, ele aplica as ferramentas, ele busca ajuda, ele bebe da água, é o máximo que a gente pode fazer. E aí, eu sempre dou exemplo nas minhas certificações e na formação Expert, que é a minha formação em coaching parental, do Mobile, porque a família é um sistema vivo muito parecido com o Mobile. Quando a gente mexe uma pecinha, todas as outras se mexem também. Então, qual é a melhor coisa a se fazer? É você se mexer, é você ir atrás das suas próprias respostas, é você ser sincera com você. Esse relacionamento me preenche, o que que eu não estou conseguindo fazer com os meus filhos, o que que eu posso fazer a mais por essa minha relação, por cada sistema, subsistema que eu tenho dentro do meu sistema familiar, para que você seja a mudança que você deseja, tá bom? E querendo saber mais sobre isso, baixe o e-book. Aproveito para pedir, você que chegou aqui até o final comigo, dê o seu like também aí, para que a gente consiga atingir o máximo, né, de pessoas aí possível. Espero que eu tenha te ajudado. Um beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo.